Olá! Tempinho que eu não passo para fazer um vídeo e hoje eu vim te chamar pra gente bater um papo. Desses papos que nem todo mundo tá preparado para ter, tá? Desses que separa os homens dos meninos. Eu queria falar sobre o Setembro Amarelo. É uma loucura, né? Hoje já são 29 de setembro e a gente viu aí enxurrada de posts no Instagram, camisa amarela, fitinha amarela, aquele discurso pronto, você não está sozinho. O que a gente mais viu foi isso. Mas quantas pessoas de fato tiveram tempo para ouvir, para parar e olhar para alguém que está do lado, se está tudo normal, para acolher? Não dá tempo, né? Afinal, a vida é corrida demais. Não é assim? A gente não vive com essa máxima, ai, tá tudo muito corrido, não dá tempo. Mas eu preciso falar uma coisa com muita propriedade. Quanta hipocrisia. Acho que era algo que era melhor que nem fosse feito. Porque a gente tem aí os gestores que adotam a campanha, gastam milhões, e eu falo isso com propriedade porque eu trabalhava numa rede de televisão, então gastam milhões, mas não garante o mínimo. Quando eu falo mínimo, eu tô falando também com propriedade. Não tem estrutura, na grande maioria não tem acolhimento, e vou falar grande maioria porque sempre tem as suas exceções, não tem urgência. Ah, mas tem também a grande mídia. Ué, é Setembro Amarelo, tem a grande mídia, com aquele monte de matéria linda sobre superação. Uau! Só que não se fala sobre os buracos, sobre de como que foi até chegar na superação. Ou seja, romantizam uma coisa que dói, que machuca, porque é muito difícil de conseguir chegar a essa tal superação que a grande mídia mostra. E aí, quem não consegue se sente o quê? Impotente, fraco. Como assim? Todo mundo consegue. Eu não consigo? Para mim é mais difícil? Isso não ajuda em nada numa pessoa que está em recuperação. Em nada. Mas tem um detalhe. Lembra? Tem aqueles cifrões. Então a grande mídia tem que mostrar o que precisa ser mostrado, né? Tem os cifrões aí envolvidos. Mas aí tem, viu-se, por que isso agora? Porque eu faço parte dos 15% das pessoas que são diagnosticadas com depressão. Eu desde 2018, fevereiro de 2018, eu fui diagnosticada, isso depois de um período de muita ignorância, que eu não aceitava, não acreditava. Então meu filho precisou ficar doente para eu aceitar que o problema estava em mim. E lutar contra essa doença é uma coisa muito louca, assim, porque você nunca sabe qual vai ser o gatilho, o que vai acontecer. O pior é que ele sempre vem, você nunca sabe. E agora, por último, um mês e meio, mais ou menos, no início do mês passado, a minha mãe faleceu. Minha mãe mora em outra cidade, morava em outra cidade. Eu estava no meio de um evento importantíssimo, que, né? Evento sempre é importante, trabalho, mas 2 eventos muito importantes para mim, de pessoas muito queridas. E eu não tinha tempo de parar, não tinha tempo para entender o que eu estava sentindo. E quem sente são os mais próximos da gente, óbvio, né? Então, e foi tenso, assim, o misto de sentimento. Então, dia 4 de setembro eu tive uma crise, eu estava numa outra cidade, a trabalho também. E desde então, é tudo muito louco, porque a gente chora mais do que queria, eu brigo muito mais do que eu deveria, eu durmo muito menos do que eu deveria. Isso tudo mexe muito comigo. E acredito com quem tem esse problema, né? Então, assim, é um vazio que parece que nada preenche. E o que tem ali, por melhor que seja, eu tenho um filho que é meu motivo de viver. Eu tava vivendo um relacionamento que era ótimo. Então, assim, tudo parecia muito bom, mas dentro de mim tava tudo muito ruim, muito ruim.
Isso fica nítido. Eu precisei receber mensagem do meu filho no Instagram falando do que ele estava percebendo que eu estava sentindo. Então, e eu tentando esconder, eu sempre tento segurar. Não, eu sou forte, eu aguento. E foram várias crises, assim. Em outubro do ano passado, eu tive uma crise, caí aqui no condomínio, na portaria do condomínio, machuquei a cabeça, abri a cabeça, levei ponto. Sempre uma pior que a outra. Mas dessa vez, há 2 dias atrás, eu tive de novo uma crise. Sozinha em casa e precisei de socorro, o SAMU veio, né, fez o resgate, os vizinhos me ajudaram. E aí vem aquilo que você nunca quer ouvir. Afinal, das outras vezes, tomava um remedinho, ficava umas horas no hospital, vim embora. Dessa vez, o médico falou que eu tinha que ser encaminhada para um hospital psiquiátrico. Só estava meu filho comigo no hospital, meu filho tem 16 anos. Isso bateu tão forte, a situação que a gente chega. E eu me recusei. Enfim, tive que assinar um termo dizendo que eu não queria ir, porque a partir daquele momento, segundo o médico, né, eu me torno um perigo, tanto para mim quanto para a sociedade. E vim para casa porque eu sei que tem como tratar. Eu tomo remédio, eu tenho um psicólogo maravilhoso que me acompanha de pertinho. Mas e se o meu atendimento, que eu estou esperando há 6 meses com a psiquiatra, tivesse acontecido antes? Será que se a gente tivesse ajustado o remédio, essa crise teria acontecido? Eu acredito que não. Porque eu tomo remédio, eu sei a importância que tem do remédio. Mas aí vim pra casa, tô bem? Não, mas eu tô em casa e tô levando, esperando a minha consulta sair. Mas eu liguei hoje pro secretário de Vila Velha Anadelso, liguei para a vereadora, para Patrícia Crisanto, que a secretária já ligou para a Secretaria de Saúde, a auditoria entrou em contato comigo que vai conseguir um encaixe para mim. Mas eu acho pior ainda, assim, porque quantas viúvas existem? Quantas viúvas têm acesso ao secretário, à vereadora, no direct do governador, do prefeito, do Thiago Hoffmann, que é o secretário de saúde? Tem mensagens minhas. Mas quantas pessoas não fazem isso, não se posicionam? Então, assim, eu acho falta de dignidade ter que implorar por um atendimento que a grande mídia, que os gestores falam que o acesso é tão fácil, já que é uma doença tão séria. Afinal de contas, vocês não imaginam o que é a gente estar todo dia se mostrando muito bem, porque é exatamente isso que eu quero estar. Então tem coisa que se não vem de dentro para fora, eu coloco de fora para dentro. Eu faço a minha parte, eu vou caminhar, eu caminho chorando, eu pedalo chorando, mas eu faço, porque é assim que eu quero estar. Mas isso dói, é um esforço tão grande, cansa, pesa. Então, gente, eu acho que Setembro Amarelo não deveria ser só para lacrar na internet. É ter empatia. É sobre escutar, é sobre garantir acesso. Saúde mental não é estética no feed, é sobrevivência. Acho que vale muito pensar sobre isso. Para quem interessa, tomara que o recado tenha valido. E para quem passa o que eu passo, me reconheça.